Fala pessoal, tudo bem? Rogério da IT Master Cloud. Vamos lá, vamos dar continuidade ao preparatório para a certificação LPI 3, prova 300-100, conteúdo voltado especificamente para a parte de Samba, tá? Estamos trabalhando aí na segunda aula referente ao tópico 302, que é o Samba and Active Directory. E hoje nós vamos trabalhar principalmente aqui, ó, voltado para você fazer a configuração do novo domínio dentro do Active Directory, utilizando o Samba para isso, tá? Já estou com a máquina aqui, já subi a máquina, defini a configuração dela, endereço IP, configuração de recursos, coloquei aí um pouco mais de 2 GB de memória nessa máquina, 2 processadores, e vamos começar agora a trabalhar. Como vocês sabem já há bastante tempo aí, ó, nós temos a possibilidade, isso já é um projeto antigo, de estar trabalhando o Samba como sendo o nosso controlador de domínio, ok? E você vai ver que o Samba 4 principalmente ali, ó, dentro da implementação dele, você vê que tem uma semelhança muito grande quando você está fazendo a instalação do Active Directory dentro de uma máquina Windows. Então, aqueles que já têm uma certa vivência, vai ver que muitos dos itens, conceitos que são trabalhados aqui são semelhantes, tá? E até mesmo alguns pontos de atenção que deve ser observado antes mesmo de você fazer toda a implementação. Como por exemplo, dentro do planejamento aqui, ó, é necessário que pelo menos você tenha 2 controladores de domínio, certo? Por qual motivo? Se um der falha, naturalmente você tem aí a possibilidade de ter continuidade com outro controlador. Dentro da nossa estrutura aqui, ó, alguns pontos importantes que nós vamos ter que nos atentar é o seguinte: a estrutura do Active Directory, quando você faz a criação dela a primeira vez, você vai ver que ela já vai criar toda uma floresta, mas é passível também de você estar estruturando a implementação em um controlador já existente. A gente vai ver isso aí no próximo vídeo, tá? Mas alguns pontos importantes aqui, a gente já falou a respeito do LDAP, né? O LDAP ele pode ser direto integrado, como também eu posso trabalhar com ele à parte, utilizando a solução. Ele suporta o OpenLDAP. Então eu poderia fazer essa configuração utilizando um controlador descentralizado aqui do LDAP, mas no caso aqui a gente vai colocar tudo junto, tá? Outro elemento que vai vir já interno dentro dele aí, nós vamos ter que configurar que é fundamental, é o gerador de tickets, né? No caso Kerberos. Então toda a parte de gerenciamento do tickets nós vamos estar realizando aqui diretamente pelo nosso servidor Samba também. Então a gente vai trazer essa implementação e vamos fazer toda essa parte de configuração de informar quem que é o nosso servidor KDC, que vai ser o responsável pela geração de todos os tickets aí de acesso. Bom, ainda dentro desse pré-install dele aqui, ó, o que ele recomenda, tá? Ele traz recomendações principalmente com relação ao nome que você vai estar utilizando pela sua máquina. Então, por exemplo, a minha aqui já está definido que o nome dela vai ser VM01. Qual o domínio que você vai estar utilizando? Há uma recomendação que você não utilize o ponto .local. Tá? Até tem um domínio aqui, ponto .local, mas a recomendação é que você não utilize. Por isso que eu vou utilizar o ponto interno. Então, por exemplo, ó, hostname CTL, set hostname. Vou colocar aqui ó, VM01 IT Master Cloud, ponto interno. Tá? Esse vai ser o domínio que eu vou estar utilizando aqui dentro da minha estrutura. Outra coisa que é recomendado é que dentro do etc host você já venha com a entrada aqui, ó, exatamente para essa informação. Ó. Por exemplo, o IP da minha máquina é o 10.1.100. Eu já vou colocar aqui ó, vm01.itmastercloud.interno. E aqui VM01 IT Master Cloud VM01. Então, ping VM01, que agora ele já responde perfeitamente, tá? Uma observação também, o resolve.conf, se tiver algum software que faz alteração direta no resolve.conf, isso aqui pode trazer alguns problemas para a gente, tá? Depois a gente vai estar dando uma olhada nisso aí. Vou fazer a instalação do Samba. Então, como eu estou utilizando a distribuição Debian, então apt install Samba krb5 config. Pedir para ele instalar também o Inbind, o SMB Client. Deixei ele fazendo a instalação aqui.
tela estava bem ruim aqui nessa parte de visualização, então eu mudei a configuração dela. Fiz a instalação, pedi para fazer a instalação dos pacotes ali. Aqui ele está perguntando quem que é o servidor Kerberos, tá? Ele já traz fazendo referência no nosso domínio. E o que nós vamos fazer aqui? Então aqui eu vou setar quem que é o servidor Kerberos, apesar que depois eu vou fazer essa mudança também diretamente dentro do arquivo. Vou adicionar aqui vm01.hitmastercloud.internal. Enter. Novamente aqui quem que é o nosso servidor Kerberos para o Realm, vm01.hitmastercloud.interno. vm01.hitmastercloud.interno. A primeira informação, na verdade, é do domínio, tá? Mas deixa ele concluir aqui a preparação, depois a gente faz as alterações necessárias. Acaba que essas etapas de solicitação aqui, elas não, para nós não vai ser tão impactante, porque nós vamos mexer diretamente no arquivo de configuração posteriormente. Bom, olha só, depois da instalação, vamos verificar se ele está rodando. Ó. ps-aux, regrep. Aí, ó, já tinha colocado ele, startei manualmente, então ele já traz aqui o inbind, temos aqui smbd, nmbd. Então nós temos aqui já alguns processos sendo executados diretamente. Uma coisa que é importante que ele sinaliza é você pegar e ter exatamente o IP fixo sendo configurado dentro da máquina. Se eu dar uma olhada nas configurações aqui, ó, fazer um grep, um smbd-b para ele trazer as configurações, config file dele, ó, o arquivo principal de configuração ficou setado como sendo o /etc samba smb.conf, e aqui nós temos também alguns outros diretórios que serão armazenados para cache, por ratedir, statedir. Então nós já temos a localização, ó, var1 samba, var_lib samba, var_cache samba e o var_lib samba por rate. Esses são endereços importantes de você ter, que você vai estar estruturando, configurando aí. Beleza? Antes de iniciar o processo de provisionamento, eu vou remover aqui o etc krb5.conf e vou remover também etc samba usmb.conf. Esse smb.conf ele já vem com algumas configurações, ó, só que são configurações default, tá? Que eu não vou estar utilizando nesse momento. Ó. Então tem toda uma série de configurações aqui. Como eu vou fazer um processo de provisionamento, então eu vou remover esse arquivo do smb.conf. Fiz a remoção dos dois, agora é a hora de você pegar e realizar o processo de provisionamento do seu controlador de domínio. Para fazer isso aí, nós vamos utilizar um comando chamado sambatool domain. Então, quando você chama o sambatool domain, ele tem diversas opções. Nós já usamos algumas delas, como por exemplo a opção do backup. Agora, tem uma outra opção aqui, ó, que é o provision, que ele faz o provisionamento do domínio. Então, quando você chama sambatool domain provision, aí ó, ele já vai trazer para você um wizard. Se eu colocar o "-help" aqui, ó, ele te dá todas as opções que você pode ter. Isso pode facilitar até na hora de você fazer o processo de automatização. Então, ao executar o "-help", você tem aqui a possibilidade dele te perguntando as opções, ó, quando você coloca ele menos interativo. E aqui é uma série de definições, como por exemplo, qual que é o domínio NetBIOS que eu vou estar utilizando. Qual que vai ser, por exemplo, o domain GUID, tá vendo? O seed, aonde que nós vamos ter, por exemplo, o nosso NTDS. Então, dentro dessas opções, ó, desde a configuração de setar endereço IP, hostname da máquina, definir qual que é o nome de site, definir senha do administrador, certo? Nós temos aqui uma série de opções que você pode pegar e estar utilizando, desde usuários que serão identificados como nobody, quais são as bases, onde que elas serão armazenadas. Uma das opções que a gente costuma habilitar é essa opção aqui, ó, que ele dá compatibilidade com o padrão POSIX, que por default geralmente ele vem setado e vem desabilitado. Aí você pode pegar e fazer o processo de enable dele. Então no nosso processo aqui, ó, nós vamos utilizar um modo interativo, onde você vai chamar o sambatool domain provision --use rfc23
07 menos menos interactive. Ele agir de modo interativo. O que ele vai fazer? Ele já vai trazer para você qual que é o seu realm, que é exatamente o domínio que nós vamos estar utilizando, itmastercloud.interno. Vou manter o domínio NetBIOS, que é só o primeiro nome, né? Ele vai pegar geralmente sempre como sugestão o primeiro nome aqui. Vou manter também. Qual que é o tipo de rally que nós vamos estar trabalhando? Eu já tinha explicado para vocês isso aqui, se ele vai ser controlador de domínio, se vai ser standalone, se vai ser membro de um domain member. Então nós vamos manter ele como DC. E aqui uma parte fundamental que é exatamente qual que é o back-end do DNS que nós vamos estar utilizando. Aqui você vai ver que ele vai te dar as opções de você utilizar o SAML interno, que ele já cria uma base de dados interna, você não precisa se preocupar com definir nenhuma configuração, ele mesmo já estrutura, tá? E já faz instalação interna mesmo. Que inclusive nesse momento é a que nós vamos estar utilizando. Ou então você pode utilizar, caso você já tenha configurado aí, tem a possibilidade de você utilizar um serviço do Bind 9. Quem não sabe, o Bind 9 é o serviço de DNS, certo? Para Linux. Então o Bind 9 é um recurso que você poderia estar implantando, tem que ser implementado previamente, tá? Para você pegar e estar utilizando. Então nós temos aqui o Bind 9 DLZ e o Flatfile. Quando você pega, por exemplo, essa configuração aqui, ó, nós temos inclusive uma documentação dentro do wikisamba.org, que é essa aqui, ó, que ele vai te mostrar exatamente todo o processo de compilação, ó, desde habilitando a parte de recursos GSS API, ele faz as instalações das compilações internas, criação de usuários, configura aqui o bind, né? Nesse caso aqui faz a configuração do named.conf, estruturando toda a parte de encaminhadores, transferências de zonas, consultas recursivas, consultas diretas, e aqui ele estrutura exatamente as zonas, ó. Faz a configuração da estruturação da zona. Logo depois que ele faz esse procedimento aí, ó, aí nós temos exatamente, ele baixa aqui, ó, lá da Internic, ele baixa os root servers, faz a configuração interna dos arquivos de zona, dá os permissionamentos e depois que faz toda essa parte de permissionamento, aqui ele está mostrando isso integrado, acho que é para Debian, né? Aqui embaixo ele está mostrando para distribuições baseadas em Debian. Aí faz os testes finais para ver se está funcionando certo diretamente. Então tem aqui também a configuração de módulos do DLZ. Isso aqui é quando se utiliza a opção de bind, tá? No nosso caso, não é o caso que a gente vai fazer. Vamos utilizar diretamente o SAML interno conforme ele mesmo está sugerindo. Caso você não consiga resolver internamente, você quer encaminhar para algum outro servidor, seja interno ou externo a sua consulta, aqui eu vou deixar ele encaminhando para Google, ou seja, se meu servidor interno não conseguir resolver nenhuma consulta, aí eu vou pegar e vou contar com o apoio aí da Google para fazer essa resolução. Então eu vou colocar, deixar da Google. Logo na sequência ele vai pedir qual que é a senha do usuário administrator. Essa senha é importantíssima porque ele que vai nos garantir toda a parte de administração, tá? Essa senha é uma senha super importante. Vamos lá, vamos esperar agora ele concluir. Processo dele concluído, você pode ver aqui, ó, hostname, netBIOS name, então tudo 100%. Inclusive ele já alterou o arquivo etc samba smb.conf com aquelas informações que nós colocamos, ó, quem que é o encaminhador, o nome netBIOS da nossa máquina, o realm, que é o nosso domínio, que tipo de server rule que ele vai trabalhar, o ID map dele, usando RFC, tá vendo? Caminho aqui para o netlongon e caminho para o sysvol. Vou fazer uma alteração dentro do etcresolve.conf, uma vez agora que eu tenho DNS internos, onde eu vou pedir para ele fazer um search no itmastercloud.interno. Esse vai ser o search dele. O domínio também, itmastercloud.interno, tanto para buscas como também consultas de domínio. E o name server eu vou apontar diretamente para a nossa máquina, 10.1.100. E eu vou colocar um servidor secundário aqui, apesar que eu tenha a opção lá de forward. Eu vou colocar uma opção aqui, ó, dele trabalhar também com o da Google.
Beleza, então fiz os apontamentos internos aí no nosso servidor DNS. Então essa etapa está concluída. Ó, uma etapa que é opcional, mas a gente vai fazer aqui também, até seguindo a documentação, é o seguinte. Quando você faz a implementação, ele cria a zona de pesquisa direta do DNS. Vamos até fazer uma consulta aqui, deixa eu limpar a tela, vou te mostrar aqui como é que você faz a consulta. Antes de fazer essa amostragem da zona, vou copiar agora com o arquivo. Lembra que nós excluímos o arquivo do krb5.conf. Eu vou copiar o arquivo que está dentro de /var samba private krb5conf para dentro do etc krb5 para dentro de /etc, que ele já vai saber direto aqui. Ó. Outra coisa que eu vou fazer também, eu vou fazer uma alteração dentro desse arquivo, tá? Deixa eu entrar dentro dele aqui, krb5.conf, esse aqui é o arquivo de configuração do Kerberos, ele traz a biblioteca da libdefault, onde ele traz o nosso domínio, DNS Realm e o lookup KDC, já são as opções padrões. Aqui eu só vou adicionar aqui a opção Realms. Aqui dentro eu vou colocar, ó, IT Master, é força do hábito. IT Master Cloud interno igual. Vou colocar aqui o meu KDC. Quem que é o meu KDC? A máquina 10.1.100. Aqui é meu admin server 10.1.100. Fecha as configurações. Então, deixa eu conferir aqui. IT Master Cloud, beleza. KDC, admin server. Prontinho. Vou fazer a instalação do KRB5 User. É um pacote que eu vou estar utilizando. Deixa eu confirmar. Depois que eu faço esse procedimento aqui, ó, vou fazer a geração de um ticket inicialmente, ó, kinit administrator. Pediu a senha. Vamos lá, aí, beleza, ticket gerado. Uma coisa importante que eu tinha falado é a questão da data e hora. Então, sexta-feira, 2 de abril, meio-dia e 12, tudo certinho aqui, todo ele sendo exibido. Ó, Samba Tool, domain, level, show. Só para você ver o nível, ó, tá vendo? Ó, function level, tanto da floresta como do domínio. Windows Server 2008 R2. Então essa aqui é uma informação importante que tem também para você fazer a consulta. Vamos dar uma olhadinha agora no DNS, tá? Bom, para fazer o gerenciamento do DNS, a gente vai ver mais itens mais para frente. Então você pode utilizar o comando samba tool DNS. Temos aqui algumas opções. Deixa eu listar as zonas primeiras. Zone list do servidor 10.1.100. Vai pedir a senha do administrador. Aqui eu tenho a seguinte zona, IT Master Cloud interno e tem esse MS DCs. Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, essa primeira zona, eu posso saber um pouco mais de informação sobre ela. Então, por exemplo, eu tenho a opção do Samba Tool DNS Zone Info 10.1.100. Vamos ver aqui. Ó, quando eu faço aqui um Zone Info, aí ele traz informações mais detalhadas sobre essa minha zona. Então, diversas informações sobre essa zona. O que eu queria mostrar, tá? Das zonas que ele trouxe para você aqui, eu não tenho uma zona ainda uma zona reversa. E é exatamente isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos fazer essa criação. Ela é alternativa, é opcional. Não necessariamente você precisaria ter ela, mas é importante quando você tiver o endereço IP e quiser descobrir qual o nome dele, você pode pegar e fazer isso aí. Basicamente, você vai utilizar o comando Samba Tool, DNS. Temos uma opção que é o Zone Create, que ele vai permitir que você faça a criação de uma nova zona. Depois que você colocou, você tem que dizer qual que é o server onde você quer criar essa zona, 10.1.100. E aqui o reverso da zona que nós estamos criando. Então a zona reversa do 10, como a minha rede interna é 10.1.1.100,
10.1.1, aliás, alguma coisa, então eu vou inverter ela, vou colocar 1.1.10.in_addr.arpa. Fiz esse procedimento, ele deve me pedir a senha do administrator, coloquei a senha, aí ele já criou. Se eu fizer novamente a listagem aqui, ó, agora, ó, zone list, aí ele já vai trazer, opa, digitei errado aqui, só um minutinho. Vou digitar a senha correta, ó, Lina. Aqui ele já traz já, ó, aí. Beleza, tá vendo? É uma zona primária, version 5.0, ó. Então, toda a parte de estruturação, ó, todas elas zonas primárias, ó, foi criado aqui, configurado. Só para verificar alguns compartilhamentos também que ele já disponibilizou, vou usar o comando smbclient-l 10.1.100, colocar o "-n" aqui, ó, que ele já traz. Ó. Eu tenho aqui o netlongon e tenho o sysvol. Lembrando que o netlongon geralmente é para scripts de longon, e você tem também o sysvol aí, que é onde vai ficar toda a parte de políticas. Então, já está habilitado todas essas opções aí. Se você quiser se conectar, por exemplo, em algum deles, ó, poderia utilizar o comando smbclient 10.1.100, própria máquina, né? netlongon. Vou colocar para ele usar as credenciais do administrator. E eu vou falar para ele já executar um comando ali, ó, um ls lá dentro dela. Deixa eu digitar a senha. Digitei a senha, ó, lá não tem nenhum conteúdo dentro dela, mas pode ver que ele já traz diretamente já toda a parte de checagem, certo, do conteúdo do diretório, ok? Usei o comando smbclient para fazer isso aí. Deixa eu limpar a tela, vamos fazer aqui algumas consultas DNS só para ver se já está tudo ok. Vou usar o próprio comando host, poderia utilizar o dig também, mas vou usar o próprio comando host aqui, ó, "-t", vou pegar, por exemplo, o srv, que é o tipo de registro para serviço. Então, vou fazer uma consulta, por exemplo, para saber do LDAP. Ó, LDAP, ponto, vou pegar, por exemplo, protocolo dentro ali do TCP, ITmaster Cloud, ponto, interno. Ó, então aqui ele já traz as informações, tá vendo? Ele dá para rodar na porta 389, tudo certinho, ó, apontando para VM01. Poderia pegar também o UDP, que ele também responde por UDP. Opa, deixa eu ver aqui. SRV, vou pegar do Kerberos agora. Kerberos UDP. Aí, ó, Kerberos também, porta 88, que é o que roda via UDP. E aqui, se eu quiser, por exemplo, apenas o endereço IP do host, ó, vou pegar um registro do tipo A, vou pegar VM01.itmastercloud.interno. Ele já traz que é o IP final 10. Então, nós já temos já toda essa resolução interna que pode ser utilizado, certo, dentro dele. Que mais nós temos aqui agora? Nós vamos ter uma aula específica que a gente vai falar um pouquinho a respeito também de a sincronização de horário, né, o NTP, que é fundamental, e toda a parte de controle em si do file server. Bom, beleza, pessoal. Próxima aula, então, nós vamos ver agora, vamos entrar na parte de adicionando o Samba como sendo membro de um domínio, tá, de um controlador já existente, aí, e também a parte toda de você fazer a remoção dele como sendo controlador de domínio, tá? Tanto online como offline. Beleza? Nos encontramos aí na próxima. Grande abraço a todos e até lá.